Boa noite novamente. Nosso tema de hoje é formação profissional e movimento estudantil. E é um prazer estar discutir com vocês isso aqui. Fiquem à vontade para interagir. A gente vai iniciar com a Thalita. Boa noite, Lara, Isabela. Thalita é caloura do curso e já é integrante do GES e já está contribuindo muito com a gente. Eu quero agradecer ela por ter aceito o convite e ela pode se apresentar melhor aqui. Deixa eu chamar ela. Boa Thalita, boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô. Pronto. Então, obrigada por ter aceitado o convite e por estar contribuindo tanto com a gente. Eu que Fique à vontade para iniciar, para se apresentar também. Bom, como ela já disse, o meu nome é Thalita e eu sou caloura de serviço social. E assim, a gente estava combinando de dividir, no caso, o que eu vou falar em três partes, que primeiro eu vou iniciar falando um pouco sobre como foi essa minha decisão de entrar na faculdade de serviço social, o que eu pensava antes em relação a isso e o que eu estou pensando agora, já como graduando de serviço social, apesar de ter tido apenas um dia de aula, né? É, não foi nem aula, foi mesmo assim, a apresentação, mas assim, eu já tenho algumas coisas formadas e é o que eu quero passar para vocês. E o segundo ponto que eu vou falar, essa minha experiência nesse um dia de aula que a gente teve. E por último, a gente vai entrar na questão da importância realmente do movimento estudantil, que é um dos temas que a gente está tratando hoje. Então, assim, eu agradeço ao GES pelo convite, pela oportunidade de estar crescendo junto com vocês, adquirindo conhecimento, porque algo que a gente tem que ter em mente é que para aprender alguma coisa nova, primeiro a gente tem que reconhecer a nossa própria ignorância, né? Então, assim, eu agradeço e vamos começar, né? Falando um pouquinho sobre essa decisão. Outra coisa, antes de começar, que deixar claro para todo mundo que está entrando aí, sejam bem-vindos. Alguma coisa que a gente tem que deixar claro é que hoje, e nem nenhuma das lives do GES, nós estamos tratando sobre o serviço social em si, e apenas a faculdade de serviço social, o curso de serviço social. A gente está tratando de educação, que educação é justamente um direito de todos, né? E é um dever do Estado promover essa educação, e a gente está tratando disso. Então, independente das classes que estejam assistindo aqui, da mentalidade, o nosso tema principal é justamente a educação. Então, vou começar aqui falando um pouco da minha visão, até eu decidir realmente que ia fazer serviço social. Eu comecei na verdade, descobrir um pouco essa profissão quando eu estava no nono ano do ensino fundamental. E aí foi quando eu tive meu primeiro contato através de testes vocacionais. Porque a típica estudante que estava no ensino médio, eu estava quase no ensino médio, sem saber o que eu ia fazer ainda, o curso que eu escolhi. Então, eu comecei fazendo testes vocacionais, e aí toda vez que eu fazia, um dos cursos era o serviço social. E eu ficava achando estranho, tipo, por quê, como é e o que faz, que eu realmente não sabia. A mentalidade que eu tinha é justamente a que eu acredito que grande parte das pessoas que estão assistindo tem, que serviço social está ligado ao assistencialismo, está ligado a fazer doações, a fazer projetos voltados para a comunidade, e não como uma profissão. Então, assim, depois que eu comecei a pesquisar mais sobre o serviço social, eu vi que realmente é uma profissão regulamentada, uma profissão séria, e o profissional do serviço social, quando ele se forma, ele não vai passar 4 anos de uma faculdade para sair
para fazer somente doações e projetos comunitários. Ele não vai ser esse profissional. Justamente o que eu estava conversando ontem com a Belle em relação à garantia dos direitos. Que muita gente acredita que o serviço social ele é uma profissão que garante os direitos. E o serviço social não garante os direitos. Quem garante direitos é justamente a Constituição. Até porque o assistente social, quando formado, ele vai trabalhar de forma assalariada. Então, faz parte do sistema já, essa questão do salário. Então, não tem como eu falar de capitalismo e sair desse cenário do capitalismo, porque eu estou inserida nele. E esse é um dos objetos de nossos estudos, né, na questão do serviço social, que eu fui descobrindo e tenho descoberto várias coisas, principalmente com a ajuda do GES, que está sendo muito importante. E assim, a minha maior expectativa é justamente crescer como pessoa. Expectativa quanto agora, por ter entrado no curso. Minha maior expectativa é crescer como pessoa e me tornar uma profissional que eu vá agregar para toda a comunidade, né? Porque muitas pessoas têm esse preconceito em relação a várias profissões e o serviço social é uma dessas, porque muita gente, hoje em dia, ao escolher uma profissão, ao escolher uma profissão para seguir, as pessoas aliam muito a escolha à questão financeira, porque a, a, a faculdade, a melhor faculdade que existe é aquela que tiver um retorno. E isso foi uma coisa que eu nunca tive isso em mente, de que o serviço social me deixaria rica, assim, até porque muitas pessoas falam que o serviço social não vai me deixar rica, e mesmo assim eu decidi tomar essa decisão e seguir, justamente porque eu não tenho essa mentalidade de que o prestígio só vem através da questão financeira. Porque eu acredito muito no propósito de vida. E o propósito está ligado muito ao ato de servir. E servir está ligado ao fato de você ser útil. E útil para alguma coisa ou para alguma pessoa. Então, eu não posso fazer uma coisa pensando apenas no dinheiro. Tomando essa decisão pensando apenas no dinheiro. Tem muita gente que ganha na loteria. E aí, muita gente que ganha na loteria e tem o quê? Apenas dinheiro. Muita gente que não tem valores, muita gente que não tem ética. E isso é uma coisa que eu sempre prezei. Eu acho que por isso que eu também tomei essa decisão de seguir o serviço social. E assim, uma coisa que me encantou também, que já foi dito em outras lives do GES, foi que o serviço social é uma das poucas profissões que sabe de onde veio, sabe onde está e sabe aonde quer chegar. Porque tem todo um estudo, tem toda uma história que foi muito importante para que nós, como profissionais, como estudantes, a gente chegasse até onde a gente está hoje, né? Então, assim, isso é muito importante. E agora, como eu já falei, o serviço social não é uma caridade. Ele é um curso de nível superior regulamentado. E os assistentes sociais têm que também ter em mente de que os assistentes sociais não podem resolver todos os problemas da sociedade, apesar do assistente social trabalhar em cima, realmente, das políticas sociais na defesa de direitos, ele não pode resolver todos os problemas da sociedade, mas ele vai possibilitar a solução de grande parte deles. E é justamente por isso que as pessoas têm que valorizar o profissional do serviço social e deixar de lado esse preconceito. E antes de ter esse preconceito, conhecer realmente a profissão e a importância que o assistente social tem para a sociedade, né? Então, assim, essa é a minha mentalidade hoje. Foi como eu comecei a ter essa mentalidade antes, que é como a grande parte da população tem, de que ligado ao capitalismo, e isso para as 18 pessoas que estão aqui nessa live já pode desconstruir. Estou me lembrando do primeiro dia e único. Só verdades. Realmente, eu estou aqui representando os calouros, né, de serviço social, e agora eu vou começar a falar sobre o primeiro e único dia, como foi dito aí,
que nós tivemos na UFAL. A gente faz faculdade na UFAL do Palmeira dos Índios, tanto eu como a Belle também. E assim, dia 16 de março ficou marcado na nossa história e vai ficar para sempre, né? Porque, gente, vamos começar nossas aulas dia 16 de março e aí vai todo mundo, né, preparado, já animado para ter aquele contato com o curso e saber mais, saber que é iniciar a sua faculdade. Quando chegar lá, a gente é recebido pelo centro acadêmico, ao qual a Belle faz parte e é uma das coordenadoras do centro acadêmico. E aí essa foi a primeira e única organização estudantil que eu tive contato na faculdade, que foi o centro acadêmico. E assim, eles deram as boas-vindas pra gente. E eu tô com um papelzinho aqui, viu, gente, para não perder, para não. E aí, a primeira coisa que o centro acadêmico falou foi justamente o que eu anotei e vou ler para vocês. Eles falaram bem assim: a Belle e a equipe que estava com ela, que são os integrantes do centro acadêmico, e aí eles falaram bem assim: cheguem aqui com a mente aberta. Aqui tem pessoas que pensam de todo jeito e temos que respeitar as diferenças. Não foi isso, Belle? Não, a Sim. Belle não vai ficar mentir, porque foi exatamente isso aí. E aí eu fiquei pensando quando eles falaram isso, porque assim, quando a gente está na escola, a gente também lida com todos os tipos de pessoas, só que não é do mesmo jeito, porque o estudo é totalmente diferente. Então, assim, quando eles falaram isso, na hora eu comecei a pensar no que o teólogo Kim Killer fala. Ele fala assim, que a tolerância não tem a ver com possuir crenças diferentes. Tem a ver com a maneira como sua crença leva você a tratar pessoas que discordam de você. E é justamente isso que eu carrego na minha mente em relação à forma como é que eu vou lidar, como eu vou lidar com os problemas que vão aparecer, com as dificuldades, porque assim, uma coisa que me impactou bastante que o centro acadêmico fez para a gente mesmo, para os calouros, foi falar a realidade que a gente vai enfrentar na faculdade. E isso foi, assim, algo que muitas pessoas, tem muitos calouros aqui nos assistindo, e assim, algo que impactou muita gente foi a forma como eles falaram, tudo que eles falaram para a gente, e é o que a gente sabe que a gente vai enfrentar. Mas é uma verdade que a gente não quer lidar mesmo. E assim, três coisas que eu fiquei bastante triste e assustada e ao mesmo tempo uma das coisas também que me fizeram escolher o serviço social porque eu sempre fui uma pessoa um pouco inconformada com a realidade, né? E uma das coisas que eles falaram foi que a dificuldade do acesso, que eu também tive para chegar na faculdade, uma dificuldade enorme de acesso, porque fica muito afastado, não tem sinalização. Então, assim, as dificuldades já começam por aí. Outra coisa foi o transporte, que, como a Beli falou, todos os anos eles têm que estar pedindo à prefeitura que mande transporte, porque senão os estudantes não vão ter como chegar, né? Ela tem mais propriedade para falar disso, porque ela está lidando mais com isso. E assim, isso foi o que eles falaram no primeiro dia. Uma realidade que a gente vai ter aí 4 anos para enfrentar. Então, por isso que se torna algo um pouco assustador. E ao mesmo tempo, não. Ao mesmo tempo, isso só vai continuar sendo assustador até o momento que a gente sentar ou ficar parado aceitando isso ou vivendo dessa forma. Isso aí se torna assustador, porque aí a gente nunca realmente vai mudar, né? Nunca vai ter uma realidade que a gente merece, que é uma educação de qualidade. E aí, outra coisa foi a questão da água, que eles falaram, que eu vi que, minha gente, como que pode? 2 meses os estudantes passam sem água. E aí eu fiquei, não é isso, velho? Isso. Dois Infelizmente, meses é a realidade. é a realidade. E por que que vocês podem estar se perguntando por que que ela tá falando esse negócio aqui? Tipo, a gente não tem nada a ver com isso. E até que ponto vocês que estão assistindo, ou nós como estudantes, não tem a ver com isso? Não temos a ver com isso? Porque a gente faz parte da sociedade. E a gente quer, muitas pessoas, né, eu acho que todo mundo aqui quer, que saiam profissionais qualificados da faculdade que atenda realmente às necessidades da população. Aí, como é que a pessoa vai passar 4 anos dentro da faculdade e até mais, né? Porque tem outras faculdades que tem um tempo aí bem maior. E aí, passar 4 anos
não tendo uma educação de qualidade, porque essa é a realidade, não tendo a educação de qualidade, porque nem água, até água é difícil de chegar na faculdade. Independente de ser interior ou não, os estudantes merecem isso, porque é direito dos estudantes. Então, a gente está aqui justamente para expor isso. Formação profissional e movimento estudantil. Esse é o nosso tema. Isso faz parte do movimento estudantil. Mostrar a realidade e lutar para que essa realidade mude. Porque senão, algo que eu achei interessante, para mim o GES, ele não é apenas um grupo de estudos. Quem não sabe o que significa GES e quer conhecer mais um pouquinho, vai lá no feed que tem várias informações importantes sobre isso. Mas assim, o GES para mim não está sendo mais apenas um grupo de estudo. Depois que eu entrei no GES, eu reconheci que o GES é sim um movimento estudantil. Por quê? Porque o GES é formado apenas por estudantes que estão estudando mais sobre a Seguridade Social. E por quê? Porque, justamente, como a Belle me passou, na faculdade a gente não vê isso a fundo, porque não tem tempo suficiente para analisar mais essas questões, certo? Então, assim, se a gente está tirando um pouco do nosso tempo sem ganhar nada, quando eu digo nada, é questão do financeiro, porque é isso que importa para a maioria das pessoas. Quando a gente não está tirando tempo para estudar mais, para se qualificar mais, é justamente porque a gente não quer mais essa realidade para a gente, né? Como estudantes e para a sociedade. Porque apesar dos assistentes sociais trabalhar e atuar nas políticas públicas, na defesa dos direitos, isso é um direito que está sendo violado, a questão da educação de qualidade. E isso a gente está vendo, está sendo bem atual com essa questão, essa polêmica toda do Enem, né? Que isso aí, misericórdia. E aí, no primeiro dia, não deu para ter uma base muito forte do que a gente vai estudar, de fato, né? E a professora Edielma Adielma. passou. Edielma? Adielma. Adielma, pronto. É porque realmente, gente, eu não sabia, entendeu? Foi um dia só, foi uma tarde, um pedacinho da tarde. A Adielma, a professora Adielma, ela apresentou o projeto pedagógico do curso. E aí ela disse bem assim, que agora a Belle vai entrar um pouquinho, porque eu não estou aqui para falar sozinha não, tá, gente? Que eu vou cansar um pouquinho aí, a Belle vai entrar para falar um pouquinho. A professora, a Dielma, disse bem assim, o assistente social é um profissional com uma formação intelectual e cultural generalista, crítica, referenciada no conhecimento das ciências sociais e da teoria social de Marx. Então, assim, a minha pergunta para a Belle é o que significa essa questão de formação intelectual e cultural generalista? Porque, assim, como eu não sabia, muita gente aqui as pessoas que estão nos assistindo também não sabem. Então, assim, isso é bom a gente conhecer, independente de você ser a favor, de você ser contra alguma coisa, é bom você conhecer, para você saber a realidade que você está inserido. Então, agora. Você nem parece ser caloura, Thalita, pela, por tantas informações que você tem, pela bagagem que você já tem. Então, diferente de você, eu não entrei na UFAL, já sabendo que eu queria serviço social, mas felizmente também eu me abri a todas as possibilidades. O centro acadêmico me ajudou bastante com minicursos, o contato que eu tive com os estudantes do centro acadêmico foi muito bom para a minha formação, tanto é que agora eu estou na gestão do centro acadêmico. Tainá falando verdade, Belle, ainda lembro do minicurso que vocês deram, você, Vitor e outras meninas. Então, quando a gente vai olhar a história do movimento estudantil de serviço social, a, a Raquel, a menina é um prodígio, sério, não parece ser caloura mesmo. Obrigada. A gente vai olhar a história do movimento estudantil de serviço social,
a gente assim se apaixona porque foram os estudantes junto com os profissionais que lutaram para melhorias na categoria profissional e não só para a categoria, mas para a classe trabalhadora. A gente trabalha na perspectiva de direitos e você falou muito bem que assistente social nenhum ele garante direitos. A gente trabalha na concessão de direitos e vai fazer o possível para garantir o direito da população. Isso a gente pode fazer, né? Pode procurar a melhor forma possível dentro da lei, dentro do que a gente pode fazer, das nossas possibilidades e limitações, que a gente é, também é classe trabalhadora, né? Então, com a expansão das universidades federais lá atrás, com a entrada da classe trabalhadora na universidade, as demandas dos discentes foram mudando, porque não era mais somente a burguesia que entrava na universidade, moças de família, rapazes de família, e começou os estudantes a lutarem pelo que a sociedade mais precisa, né? Eles sentiam na pele, porque a maioria dos estudantes são trabalhadores também. Na UFAL é à tarde o curso, mas tem lugares na Bahia mesmo, as meninas vão falar um pouquinho. O curso é à noite, então a pessoa passa o dia todo estudando e à noite vai trabalhar. Então, sente na pele isso. A educação é um privilégio para quem está dentro da educação e a gente luta, como fez campanha para o ADNEM, a gente luta para que essa formação seja para todo mundo e que o ingresso seja de forma mais justa possível, que infelizmente nunca é, né? Nunca é. Então, a história do movimento estudantil vem junto com a história da profissão. E eu que entrei na universidade, o movimento estudantil não estava com tanto fervor. E a gente sente isso. Sente estudantes mais desunidos e a gente sem poder reivindicar tanto, porque quando a gente tá unido, a gente tem mais força para lutar e para correr atrás do que é nosso por direito, né? Então, também fiz uma colinha aqui, socorro. Também tem a Enelso, que é a Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social. Acho que Estrela e Luísa podem falar mais disso. Que é a entidade que representa os estudantes e vai onde tipo, todos os estudantes não podem ir, mas que dá vez a esses estudantes, dá voz aos estudantes. Também gostaria de falar mais sobre o centro acadêmico. O centro acadêmico de lá de Palmeira, ele tem uma história porque o curso iniciou em um ginásio e aí foi a partir de lutas e reivindicações dos estudantes que a gente construiu o prédio lá, que ainda com muitos problemas, com muitas dificuldades, mas a gente tem o prédio. Como você falou também, na questão do transporte, a gente todo ano precisa estar indo lá na prefeitura, reivindicando, dizendo que vai fazer protesto, que isso é um direito, como é que ele expande as universidades federais para o interior e não dá o acesso, né? E isso principalmente a população mais vulnerável, que não tem dinheiro para pagar um transporte. Então, se expande a universidade e não dá transporte, está restringindo o direito das pessoas estudarem do mesmo jeito, né? Exatamente. Quando eu falo desse tema, eu lembro do meu ingresso na universidade, né? E como repetindo, não foi como você, eu entrei na universidade sabendo de
muito, muito pouco. E o movimento estudantil me ajudou bastante nisso. Como eu falei, a gente vai para a história e vê que a gente não estava lá como simplesmente receptor na sala de aula, mas a gente estava como protagonista, lutando, reivindicando, querendo direito à educação laica, pública, de qualidade, socialmente referenciada. Isso tudo que a gente fala é lutando contra racismo, contra preconceito. Também outra coisa que eu vejo, que eu percebi, né? No meu ensino médio, no meu ensino médio, pelo menos, eu aprendi a só receber dos professores e sem fazer uma crítica, ler um livro e tá, porque tá no livro tá certo. E isso eu demorei muito a desconstruir na universidade, de entender que a gente pode sim dizer, professor, eu acho que isso está errado, professor, eu vi aquilo em outro canto, contrapor os autores dos livros e é isso que a gente faz e é assim que a gente cresce também. Os professores falam muito de construir e reconstruir o conhecimento. E aí eu ficava pensando, mas por que não aprender já o que a gente vai fazer e ponto? Porque a gente tem que entender a história para não repetir os erros e fazer diferente. Na live que a professora Érica fez, em alusão ao Dia da Assistente Social, a gente falou sobre os fundamentos da profissão. E ela falou uma coisa muito importante, que ela disse ter a coletividade como base. E daí eu peguei isso, é a chave para o movimento estudantil, né? Porque se a gente não está unido, fica complicado a gente obter melhoras mesmo para todo mundo. Outra coisa que eu lembro no mini curso que a gente fez lá na UFAL, o Vitor mediou, também sobre formação profissional e movimento estudantil, que ele falou do alcance do movimento estudantil e da diversidade do movimento estudantil. Porque no movimento estudantil tem negro, tem mulher, tem trabalhador sem terra, tem LGBT e é, é um espaço muito diverso e que a gente, estudante, por todas as dificuldades que tenha, precisa aproveitar esse espaço, precisa se juntar, precisa aprender a respeitar as diferenças, como você falou, você tem uma memória ótima, precisa respeitar esse espaço e que só vai acrescentar para a nossa formação. A gente vê muito individualismo hoje em dia. Infelizmente, na universidade a gente não está livre dessas coisas. E assim, é uma pena mesmo porque a gente só é visto enquanto coletivo. Deixa eu ver mais aqui. Os chefes suas temáticas excepcionais. É verdade, o Vitor da Show, Tainá. Acho que foi a Alana no grupo dos calouros que perguntou o que a gente faz e o que a gente defende. Então, o movimento estudantil, outra coisa que eu esqueci de falar, é do que o serviço social defende, que antigamente a gente tinha um serviço social neutro. E aí a gente sabe que não existe neutralidade. Ou você está do lado do capital, ou você está do lado do trabalhador. E o serviço social é encantador mesmo, porque ele rompe com essa neutralidade, pelo menos a profissão hegemonicamente aderiu a uma perspectiva que luta do lado da classe trabalhadora e a gente do movimento estudantil também. Como eu falei antes, o MES construiu junto com os profissionais esse histórico. E aí, então, a gente luta por uma educação de qualidade, por uma formação profissional
E como você falou aí na graduação, a gente passa por muitos problemas, os básicos mesmo, falta de água, e aí a gente. é, eu vejo na. Desculpem, gente. Na sala de aula, a gente fica assim: ah, mas como a gente vai garantir direito se falta recurso, falta isso, falta aquilo? É um estágio na universidade, né? Porque a gente também, banheiro quebra, água falta para limpar, para a gente beber. Então é uma coisa que a gente precisa estar lutando. E por falar nisso, tem o núcleo de assistência ao estudante lá na UFAL. Você me perguntou dos setores que existem lá. O núcleo de assistência ao estudante, é, além de trabalhar com bolsas, é para dar esse suporte a gente estudante. Lá é a Laura, assistente social de lá, e Tatina também, que é psicóloga, e para os calouros, e acho que os demais já conhecem, mas elas são profissionais excepcionais, excelentes lá. E tá junto com a gente, né? No sobre, ainda respondendo a pergunta da menina, né? Que pautas a gente defende? A Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social, ela tem um estatuto, e aí que norteia as discussões. Esse estatuto está para ser revisado, era para ter sido revisado no encontro que teve lá em Palmeira, mas infelizmente não aconteceu. E aí eu vou falar dos 6 eixos e dá para ter uma noção do que a gente discute, que é conjuntura, movimento estudantil, universidade e educação, formação profissional, cultura e combate às opressões. Então, a gente luta assim pelo todo, entendendo que o serviço social está dentro desse todo e a gente não pode estudar o serviço social numa caixinha isolado, porque não dá certo, não dá certo mesmo. E falando mais um pouquinho do centro acadêmico, eu vou falar das coordenações porque dá para ter uma noção do que a gente faz, que tem, além da coordenação geral, tem a secretaria, tem a coordenação de cultura, arte e eventos, tem a coordenação de formação política e acho que não estou esquecendo. E a de finanças, que a gente não tem dinheiro, mas tem coordenação de finanças. Muito bem, começa assim. Então, é muita dificuldade, assim, que a gente está passando, questão de desmobilização também, principalmente nos últimos anos. Os estudantes estão desanimados, afastados, mas é uma coisa que a gente vem tentando mudar, né? O cenário não está bom. Eu lendo o artigo, quando fala que com o neoliberalismo diminuiu essa questão dos movimentos sociais, do engajamento das pessoas nos movimentos sociais. Como eu falei antes, o Centro Acadêmico de lá de Palmeiras sempre foi muito atuante pelas reivindicações na construção do prédio e todos os demais problemas que você já relatou aí, como a simples falta de água. É isso. Eu respondi a pergunta que você fez. Alguma coisa Uma, que. uma coisa assim que eu acho importante em relação ao que você estava falando, né? É que muita gente, muitas vezes a gente quer mudar a realidade, né, que a gente vive, sem entender muitas vezes o que fez com que a gente chegasse até aqui, né? O porquê que a gente está vivendo isso. É Porque, verdade. como você falou aí, não só, eu não vou nem generalizar, porque isso aí é perigoso, mas a maioria dos assistentes sociais e pessoas de curso das humanas mesmo são contra o capitalismo. E aí, muita gente agora que é a favor, que tem uma bandeira aí lutando a favor disso, a gente está falando que é contra, mas não.
não contra você, mas contra o sistema, né? Que foi o que o Hum. Vitor falou na live anterior. Que é algo que precisa ser esclarecido. Por quê? Por que que a gente se diz contra? Justamente porque a gente passa 4 anos dentro da faculdade estudando esse sistema, principalmente também, e principalmente também os impactos que ele causa na vida do trabalhador, que é com quem é a nossa prioridade de trabalho, é o trabalhador, até porque nós somos, seremos, e vocês estão assistindo são também, a classe trabalhadora. Então não faz sentido a gente falar que é contra ou até mesmo a favor, se acomodar com a forma que a gente vive, com o que a gente recebe, que não é nosso direito, que a gente não, o nosso direito não é receber migalhas, né? O nosso direito está na Constituição, mas infelizmente tem muita coisa apenas escrita, não tem muita coisa ainda que precisa ser mudado, né? Sim, Precisa ser efetivado, e é o que os agentes sociais também lutam, né? Para essa efetivação. E aí, isso. uma outra pergunta, né? Que eu até tinha feito. Gente, na volta para casa da faculdade do primeiro dia, que após a professora Adielma falar um pouquinho, né, sobre o projeto pedagógico do curso, um pouquinho sobre as matérias que a gente vai estudar, a gente vinha embora e aí foi quando eu tive um primeiro contato com a Isabelle, e aí fiz um monte de perguntas sobre o curso, sobre um monte de coisa. E aí, essas dificuldades, né, foram apresentadas também. E uma coisa que eu fiquei pensando depois, que não exatamente, a Alana botou que o capitalismo é cruel e desumano. É cruel e desumano, e muitas vezes as pessoas veem isso como um exagero da nossa parte falar isso, que a gente É, não conhece, mas a gente conhece porque a gente um dos nossos objetos de estudo, porque a gente tem que conhecer a realidade que a gente vai atuar. E aí, uma coisa que ficou na minha cabeça, né, foi que assim, gente, lembrando que eu só tive uma tarde na faculdade de aula, que foi a apresentação do curso, e que eu não tenho muito conhecimento ainda, assim, um conhecimento total, assim, do que eu vou realmente vivenciar, falando como caloura, lógico, né? E assim, o que eu tava falando com a Isabelle, que aí não deu muito pra gente entrar muito, e aí, como tem vários calouros assistindo, é bom a gente falar agora, né? Que assim, na escola, a gente tem a secretaria para a gente ir lá fazer reclamação. Tem alguma coisa errada, está acontecendo algum problema, vai lá na secretaria da escola, na coordenação e faz sua reclamação. E aí na faculdade tem o quê? Porque o centro acadêmico é uma representação dos estudantes, mas aí não é Pronto, quando eu cheguei para fazer a matrícula, eu não sabia para onde ir. Gente, não tem nenhum informativo, nenhuma parede ali dizendo vá por esse lado assim, entre na sala tal e faça sua matrícula. Não tem ninguém esperando você para te dar instruções. Então, assim, você já entra E eu tô falando a realidade porque foi o que eu vivenciei, tá? Então, assim, não tem para onde você ir assim quando você chega. Para quem você pedir ajuda. Eu pedi ajuda aos próprios estudantes que estavam lá no meio estavam terminando a aula, e aí eu cheguei e disse, pode me informar, por favor, isso aqui, porque eu não sabia. Então, assim, a quem os estudantes devem recorrer, né? Não só do serviço social, mas assim, como a gente está falando aqui, como estudante de serviço social, a quem, Isabelle, a gente deve recorrer para fazer, assim, algum apontamento, tirar alguma dúvida ou reclamação, né? Já que nas escolas são as secretarias e na faculdade a gente não desconhece ainda, né? Disso aí. é verdade. Também tem a secretaria lá. Como a gente já comentou também, a UFAL sofre por falta de informação. É, tem, Demais. tem a secretaria, tem o rapaz que cuida de questões de monitoria, que depois você também vai conhecer outras documentações. É, Tenho, para falar sobre suporte estudantil, tem o NAI, que é o Núcleo de Assistência ao Estudante. Também tem a secretaria, que é para questão de documentação, de declaração, entrega de certificado, essas coisas. Tem a secretaria, tem outra sala, eu esqueci exatamente o nome, mas é para solicitar transporte para alguma atividade, essas coisas.
O problema é que realmente, como você falou, a gente chega lá na UFAL e não tem, a gente não dá nem para ver que é a universidade lá, Exatamente. porque Exatamente tem isso. umas árvores, os nomes a gente não sabe nem como tá lá. Não tem uma plaquinha para informar, ó, secretaria vai por aqui, que eu também passei por isso. Mas, como você falou também, a gente sai procurando estudante que já está lá e se informando, e é assim como que a gente sabe das coisas. A Jaqueline falou, essa falta de apoio, contraditoriamente, está naturalizada na unidade. É verdade, Jaqueline, Exatamente, né? infelizmente. A gente passa, assim, 4 anos meio que reclamando de algumas coisas. Também é importante falar que tem reunião de unidade e reunião de colegiado que tem representante estudantil, e daí a gente pode passar através desse representante as demandas para que eles falem da unidade quando é referente a questões de prédio ou dos cursos, e a reunião de colegiado quando é algo sobre o curso de serviço social. Também tem o coordenador de curso, que é onde você pode procurar quando é questão específica do curso, com algum professor, tem essa coordenação também. O que você falou, a pergunta que você falou, que eu lembrei depois, sobre a nossa profissão generalista. Eu falei e acabei esquecendo. É, Tem algumas reclamações até no período de estágio, da gente fazer estágio em campo só e a gente poder atuar em diversos campos. É exatamente isso, porque a gente estuda para atuar em qualquer campo e não existe essa especialização. Eu vou fazer serviço social que trabalha dentro da unidade básica de saúde, dentro de um hospital. É por isso que a nossa profissão é generalista, porque a gente pode estudar, atuar em diversas áreas. E assim, eu particularmente defendo o estágio ser somente em uma instituição, porque como a maioria dos professores fala, a gente passar um mês em uma instituição não dá tempo de conhecer todas as demandas, porque as demandas não estão escancaradas. E só quando a gente começa a, a conhecer, começa a frequentar, os usuários começam a vir. Não é toda demanda que chega em uma semana e aí a gente já faz a análise, já faz um projeto de intervenção e já diz como deve ser, já sabe. Não é assim. Por isso, a importância de passar todo o período numa mesma instituição, de conhecer a instituição, conhecer os usuários, conhecer uma demanda. E aí, no período de estágio, a gente produz algumas coisas, que é a análise institucional, que a gente entende a instituição, um pouco da história da instituição, que também é importante. Entende as demandas e, no final do estágio, a gente faz um projeto de intervenção, de acordo com alguma demanda que você viu lá dentro. E não dá para fazer isso no curto período de tempo, porque para conhecer já exige tempo e para elaborar algo também, porque a gente não vai simplesmente, eu acho que tem que fazer isso e fazer, mas acha por quê? Realmente é necessário, e quando a gente entra no campo de estágio, a gente vê, vou fazer meu projeto de intervenção com isso. Mas passado um tempo, vê, não, realmente aquilo que eu pensei não não está tanto em ênfase como outras coisas que eu observei depois. E aí a importância também da gente não ficar só na sala de aula, mas procurar outros cursos, outros projetos que proporcionem a gente uma maior aproximação com outras áreas. Em todo curso que aparecia eu estava, de história, de psicologia, de enfermagem. Eu participei de 2 projetos com o pessoal da enfermagem e foi muito rico assim o contato que eu tive
Infelizmente, pelo quadro de profissionais serem reduzidos lá na unidade, a gente não tem tantos projetos, mas também participei de um, Observatório do Trabalho no Semiárido Alagoano, com o professor Japson. E foi a importância, e foi muito importante para a minha formação. E assim, se a gente não procura reivindicar, se a gente aceita tudo, se a gente diz, tem que ser assim, a gente não vai para frente. E, infelizmente, isso afeta diretamente no nosso futuro profissional. Porque se a gente é um estudante que não é crítico, que não reivindica pelos nossos direitos, a gente não vai reivindicar pelo direito do usuário. E principalmente na nossa área, porque governante adora tratar os nossos direitos como se fosse ajuda. E aí, governador tal fez isso, conseguiu essa verba para essa instituição para fazer tal projeto. E a gente sabe que não é assim. E por isso que eu acho que o diálogo é essencial com o usuário, da gente dar uma cesta básica, por exemplo, que as pessoas veem como assistencialismo, dar uma cesta básica e fazer e ter uma conversa com o usuário. Você não está recebendo, a gente não está dando isso como ajuda. Isso é um direito seu. A gente tem uma dívida histórica com a classe trabalhadora, a gente tem uma dívida histórica com o povo negro. E como é que isso vai ser ajuda? Com tanta exploração, tanto a gente, quando pensa nos impostos que a gente paga, o Brasil é um imposto regressivo, que não é proporcional à renda. Quanto mais pobre a pessoa é, mais imposto ela paga. E ainda chegar em um CRAS, chegar em um CRES não ser recebido bem, não, o profissional prestar um serviço e dizer, olha, isso aqui é ajuda. Eu ouvi algumas profissionais que elas dizem que não costumam aceitar presentes dos usuários. Olha, não precisa não, não precisa não. É o meu trabalho, eu só estou fazendo o meu trabalho. E a pessoa, não, minha filha, mas você me ajudou a conseguir tal benefício. Mas Meu coração é muito bom. a gente tem que focar mesmo nisso, de dizer, não, isso é direito do senhor, não importa o que as outras pessoas digam. Isso é um direito do senhor e o senhor deve lutar por isso. E assim, é complicado a forma que os políticos mesmo passam isso para a gente, passam isso para a população. Vereador tal diz que fez isso em tal comunidade, mas é o trabalho dele e a gente tem que cobrar. E se a gente que tem o privilégio de estar na universidade e ter esse conhecimento, se a gente não passa, como é que a gente vai cobrar que as pessoas saibam disso? Uma pessoa que trabalha o dia inteiro, uma pessoa que não tem tempo de ler o livro, não tem cabeça para ler o livro, porque a gente que estuda sabe o quanto é difícil estudar. E assim, é totalmente individualista da nossa parte, enquanto universitários, não passar as informações para a população. Pelo menos o máximo possível que a gente puder, sempre tentar desconstruir isso. Uma coisa que é cultural, infelizmente, é a nossa cultura, mas que a gente pode desconstruir aos pouquinhos com quem está perto da gente. E é isso. Uma coisa assim que eu acho muito interessante, de tudo que você falou, né? E eu acho que o motivo da gente estar vivendo ainda assim, com com essas dificuldades todas, é justamente o conformismo, né? As pessoas se acostumam a viver dessa forma, a aceitar apenas aquilo ali que é dito, principalmente essa questão que você falou, né? Dos governantes que mostram que eles estão fazendo para a população como os salvadores da pátria, como ajuda. E, gente, não é ajuda, não. É nosso já é nosso. Já é da classe trabalhadora, né? E assim, não existe teoria sem a prática, né? E nem a prática
sem a teoria. É algo que precisa ser deixado bem claro, que é do mesmo jeito que você querer matar a fome só olhando o cardápio, né? Você não vai estar fazendo nada aí. É sério mesmo, não vai estar fazendo. Está nas mãos de vocês a chance de mudar a história. Reconstrua quantas vezes forem necessárias, mas não se acostumem nem se conformem com o que pode sim ser mudado. Exatamente esse é o nosso foco, né? Como profissionais e como estudantes, que deve ser esse o nosso foco. E assim, agora eu vou entrar na última parte que eu vou tratar, que é realmente a parte do movimento estudantil, né? Do quanto eu penso ser importante. Que é assim, você tem mais alguma colocação, Bela, em relação a essa parte? Em relação ao que você falou da teoria não estar dissociada da prática, é que é importante você, como caloura, dizer isso, você já ter essa visão, porque infelizmente a gente chega no campo de estágio, vem as pessoas de um campo de estágio e ainda reproduzir esse discurso. Depois de tanto que os professores falam, eu acho que alguns ouvidos chegam a doer com isso, de não conseguir compreender isso. E assim, as orientações que a gente tem, as supervisões de estágio, são essenciais e é para a gente ir desconstruindo isso. É para a gente ver uma demanda em uma coisa que não está tão aberta mesmo. Só foi esse parêntese que eu quis. Pode continuar. Agora, a minha questão do quanto eu penso, né, na importância do movimento estudantil. E assim, quando me passaram esse tema, né, me convidaram e falaram que o tema seria formação profissional do movimento estudantil, eu fiquei pensando, como caloura, faz pouco tempo que eu saí do ensino médio. Então, assim, na minha formação, começa aí que o meu ensino fundamental e médio, eu estudei em escolas particulares. Então, eu sou, sim, uma pessoa privilegiada para hoje estar adentrada, no caso, em uma universidade. Porque muita gente não tem privilégio nem de estudar, que dirá numa escola particular, né? Então, assim, eu tive a oportunidade, graças a Deus. Eu estudei até o oitavo ano em uma escola, o nono ano eu estudei em outra, e o ensino médio, eu fiz o meu ensino médio em outra escola particular, mas todas particulares. E eu falo essa questão do particular justamente porque a realidade da pública não tem condições da pessoa chegar para outra e falar que é a mesma coisa, é o mesmo ensino. Teve gente que está na minha turma de serviço social, foi uma caloura também que eu tive a oportunidade de conhecer no ônibus indo para a faculdade, e ela estudava numa escola daqui pública, e aí, em março, as aulas ainda do terceiro ano do ensino médio ainda não tinham sido finalizadas. E aí você quer chegar para mim, que terminei as minhas aulas em dezembro, no começo de dezembro, e chegar para mim e falar que a pessoa que nem terminou o ensino médio em março, depois que passou o Enem, tem as mesmas oportunidades que eu tenho. Não tem condições, não tem o um mínimo de condições. Então a gente vê assim que as dificuldades vão começar, as dificuldades para se tornar um profissional de verdade qualificado, vai começar antes mesmo de você adentrar na universidade. Vai Sim. começar no ensino médio, vai começar na sua formação quanto estudante mesmo, não quanto universitário. E aí, a questão do Enem, que a gente vai entrar um pouquinho aqui, só para finalizar, por quê? Na questão do Enem que a gente vai falar. Porque é o que a gente está vendo aí nos noticiários. As pessoas estão assistindo aqui, com certeza estão acompanhando, já ouviram falar nessa questão de adia Enem, não adia Enem, né? Que é um movimento estudantil que a gente está tendo, principalmente com a ajuda das redes sociais, né? Com essa questão mostrando a realidade que é vivida pelos estudantes e muitos não estão nem podendo reivindicar isso porque não tem como, não tem uma internet não, para estar acompanhando essas coisas que estão acontecendo, né? Então, assim, Sim. a gente vê que o Enem não está sendo mais uma prova só de inteligência, está sendo uma prova de resistência às desigualdades, de resistência às injustiças sociais, porque é uma injustiça isso. E é o que a gente estava falando desde o início, que eu estava falando aqui. A gente não está aqui abordando apenas o curso de serviço social. A gente está abordando aqui a educação como um direito nosso, como um direito que precisa ser reivindicado. E a atuação do assistente social
vai nesse campo também, na questão da educação. Então, assim, é o que a gente está tentando abordar, né? E uma coisa que eu achei que eu tenho que falar aqui, que é a fala do nosso ministro, que foi falado já na live anterior sobre a educação, que quem pôde assistir foi muito enriquecedora do GES, o GES proporcionou também esse conhecimento, e o que foi que o ministro da Educação, o ministro da Educação, falou: Enem não é feito para corrigir as injustiças sociais, é para selecionar as melhores pessoas. Não E precisava aí, de comentar. que melhores pessoas? Qual é o critério dele para eleger para saber quem é essas melhores pessoas, né? E é importante a gente reconhecer nossos privilégios, você aí reconhecendo seus privilégios. É muito importante porque todo mundo pode falar e pode reivindicar, mas a gente tem que saber nosso lugar de fala, a gente tem que saber a nossa história.